Química orgânica, isomeria plana. Pessoal, para iniciarmos, só lembre que isomeria é subdividida em três principais tipos. Isomeria plana, a geométrica e a óptica. Hoje, isomeria plana. Tranquilinha, fácil de entender. Algumas pegadinhas aqui que você vai acabar vendo, né? Mas vamos lá. Isomeria plana, então. Lembrando que isômeros, para serem isômeros, dois compostos, dos vários que eu coloquei aqui, ó, casaizinhos, duplinhas, dois compostos devem ter a mesma fórmula molecular, dois compostos, 3, 4, mesma fórmula molecular, mas devem ser diferentes em alguma coisa. Então vejam, esses dois primeiros exemplos, os dois têm a mesma função química, pertencem à função química hidrocarboneto. Os dois têm 4 carbonos, 10 hidrogênios. Só que eles diferem em quê? Veja, o que chama atenção aqui é que uma cadeia é aberta, homogênea e é uma cadeia normal. Essa cadeia aqui também é aberta, também é homogênea, só que ela é ramificada. Veja, o butano e o metilpropano, eles diferem em quê? Na cadeia. Cadeia aberta, homogênea e normal. Essa aqui, cadeia aberta, homogênea, ramificada. Então, diferem na cadeia, por isso que eles são isômeros planos de cadeia. Isômeros de cadeia, tranquilo? Olha esse de baixo. O de baixo também são hidrocarbonetos, né? Esse é um hidrocarboneto que tem cadeia fechada, é o ciclohexano. E o de baixo é um hidrocarboneto de cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia aberta. O que diferencia os dois? A cadeia. São isômeros de cadeia. Tranquilo? Então, isomeria, primeiro, você tem que contar certinho se tem o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio, ou seja, se tem a mesma fórmula molecular. Tendo a mesma fórmula molecular, veja o que difere os dois, se realmente são compostos diferentes. Porque isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Se de alguma forma eles forem iguais, não é isômero. Tranquilo? Isomeria de posição. Bom, o próprio nome já diz. Eles vão se diferir em quê? Na posição de alguma coisa. Os dois primeiros exemplos, A e B. Primeiro exemplo, metil está na posição 3 deste pentano. É o metil, é o 3-metil-pentano. E o de baixo, o metil, que é um radical, está na posição 2. É o 2-metil-pentano. Os dois têm 6 carbonos com 14 hidrogênio, têm a mesma fórmula molecular, mas diferem na posição, simplesmente na posição do radical. A cadeia é aberta, a cadeia é ramificada, tranquilo? O que mudou é a posição do radical. São isômeros de posição. Show? O de baixo, A e B. O que difere os dois? Os dois têm a mesma fórmula molecular. São o mesmo composto? Não. Este aqui está, a insaturação está no carbono número 1. Então, esse aqui é o composto 1. Quantos carbonos tem? 6. 1-hexeno. Já sabe a nomenclatura, aulas passadas, 1-hexeno. E o de baixo? Carbono 1, 2, 3. Então, a dupla está no 3. Esse é o 3-hexeno. Tranquilo, pessoal? O que mudou? A posição da dupla. Compostos diferentes, percebam. Tranquilo? O de baixo, vamos lá, o que é que mudou? Vejam, eles são isômeros do quê? Dá um pause no vídeo, pausa, e depois me diz que isomeria é essa. Pausa. Beleza, voltando. Isômero do quê? Eles são isômeros de porcaria nenhuma. Sim ou não? Não são isômeros, percebam. Professor, como não é isômero? Veja, olha, os dois têm a mesma fórmula molecular e tem a posição do OH diferente, ó. Esse aqui, a posição está no carbono 2. E esse aqui, professor, a posição está no carbono 4. Carbono 4. Se o OH está aqui, qual é o carbono número 1? O mais próximo da extremidade, próximo da função. Este é 1, este é o 2. Percebam uma coisa, pessoal? A hidroxila está no carbono 2. A hidroxila está no carbono 2. Ambos têm 5 átomos de carbono, é o mesmo composto. Então, o composto A é o mesmo composto de baixo. Os dois são a mesma molécula, tranquilo? Então, aqui não temos isomeria. Professor, mas como seria então para ter isômero? Isso é uma pegadinha. Como seria então para ser isômeros? Bom, poderíamos colocar então a hidroxila, vou apagar aqui com a mão mesmo, a hidroxila no carbono 3. Aí o que seria? Opa! Esse é o 3. Então, a hidroxila está no carbono 2, aqui a hidroxila está no carbono 3. Os dois são álcoois, teriam a mesma fórmula. Aí sim, dessa forma, sim, são isômeros de posição. Tranquilo? E os isômeros de função, como funcionam?
Bom, pelos dois primeiros nomes, você já sacou que o nome da isomeria, a isomeria é de função. Função, então, é o que vai diferir, é o que vai diferenciar essa molécula. Veja lá, isomeria de função. Qual é a função química que tem aqui em cima? Já percebemos, os dois têm 3 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio. Tem a mesma fórmula molecular. Mas qual é a função química que nós temos aqui em cima? Oxigênio entre carbonos. Isso aqui é um éter. É um éter que tem a fórmula molecular C3H8O. E o de baixo? Hidroxila ligado a carbono saturado. É um álcool. Então, em cima um éter, embaixo um álcool. Tem a mesma fórmula, diferenciam-se pela função. São isômeros de função. Beleza? Mesmo exemplo com o de baixo. Aqui você já sabe, C-O, carbonila ligado a uma hidroxila, grupamento carboxila. Esse cara aqui é um ácido. É um ácido da orgânica, é o ácido carboxílico, é o ácido propanoico. E o de baixo, C-O, carbonila seguido de oxigênio e carbono. Isso aqui é o quê? Éster. Função química, éster. Éster com ácido carboxílico, os dois têm a mesma fórmula molecular, então eles são isômeros de função. Beleza, pessoal? Mais um pouquinho, passando à próxima. Metameria. Vamos lá, pessoal? Tópico 4, metameria. Isomeria do tipo metameria. Há quem diga que metameria é um caso específico de isomeria de posição. Veja por quê. Metameria, você diz que tem isomeria do tipo metameria quando a posição do heteroátomo mudar. Heteroátomo, você sabe, é um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio, um átomo diferente de carbono dentro da cadeia principal. Veja, ele está mudando de posição dentro da cadeia. Aqui ele está após o carbono 2, é um heteroátomo após o carbono 2. Aqui nós temos um heteroátomo após o carbono número 1. Mudou a posição de um heteroátomo, metameria. Podia ser um enxofre. Ó, tem problema, podia ser um enxofre. Podia ser um nitrogênio. Mudou a posição de um cara, de um átomo que está dentro da cadeia, metameria. Tranquilo? Só cuidado para não cair em coisinhas do tipo aqui, ó. Professor, isso aqui é o que é? É um caso de metameria também? Veja, aqui é um heteroátomo que está na posição logo depois do carbono 2. Um heteroátomo. Aqui, ó, professor, está na ponta, né? Só que aqui não é heteroátomo. Veja, aqui o oxigênio não está dentro da cadeia. Essa é a cadeia. O oxigênio está fora, ele está numa ponta. Se o oxigênio estivesse entre carbonos na cadeia, então ele seria um heteroátomo. No caso de baixo, sim. A cadeia principal é essa e lá dentro, olha aqui, está o oxigênio. Se aqui não tem heteroátomo, aqui tem, então não é um caso de metameria. Metameria seria se os dois tivessem heteroátomo com posições diferentes. Aqui, qual é o tipo de isomeria que temos, então? O de baixo, oxigênio entre carbonos, éter. O de cima, hidroxila ligado a carbono saturado, álcool. Álcool, éter, isomeria de função. Tópico anterior. Tranquilo? Isomeria de função. Aqui sim, metameria. Outro caso, isomeria plana do tipo tautomeria. Tautomeria, um caso bem especial dentro da isomeria plana. Tautomeria, pessoal, vamos direto ao ponto aqui para você lembrar. Lembra de tauto como um indicativo aqui, é um salto. Isso é só um macete, tá? Vai lembrar de salto, tauto, salto. Salto do quê? Olhem esses dois compostos. Está mostrando que tem equilíbrio químico, em equilíbrio dinâmico. Este composto se transforma neste composto. Este composto aqui é um aldeído. Este composto aqui é um enol, olha, um OH ligado a carbono com dupla. Aldeído, enol. O aldeído se transforma em enol e enol se transforma em aldeído, e aldeído em enol, e assim continua em equilíbrio dinâmico. O que você consegue perceber quando vê duas moléculas assim? Primeiro, chamadinha de atenção para o símbolo de equilíbrio dinâmico, quando os outros não têm. Então, olha só, equilíbrio dinâmico. Como eu percebo se realmente é um caso de tautomeria? Olha a dupla. A dupla está entre o carbono e o oxigênio. Entre os carbonos, tema simples. Aqui, a dupla não está mais entre o carbono e o oxigênio, está agora entre os carbonos. Então, o que aconteceu? A dupla ligação deu um salto. Olha só que interessante. Saltou e caiu aqui. Veja a dupla lá. E o hidrogênio que estava aqui? Deu um salto e veio aqui para o oxigênio. Olha só. O oxigênio estava sozinho, agora tem um hidrogênio com ele. É uma tautomeria e isso fica acontecendo o tempo todo. Daqui, o hidrogênio volta para cá. E essa dupla volta para cá e se transforma novamente nesse composto. E fica o tempo todo nisso, no equilíbrio dinâmico, tautomeria. Tranquilo? É uma tautomeria do tipo aldo, porque é um aldeído, com um enol, aldo, enólica. Tranquilo exemplo? Olha o outro exemplo de baixo.
uma cetona. Cetona. Quem deu salto nessa história aqui? Veja, a dupla ligação estava aqui, caiu para cá. E o hidrogênio que estava aqui, pulou com o oxigênio. Veja, se transformou naquele. Compara? Depois, o hidrogênio cai para cá de novo. E a dupla volta para cá, se transformando novamente na cetona. É uma cetona que se transformou num... Qual é o composto aqui? OH ligado a carbono que tem dupla. Isso aqui o que que é? Um enol. É uma tautomeria do tipo cetoenólica. Tranquilo? Tautomeria é isso aí. Um abraço. E não esqueça que ao final de cada conteúdo, você vai receber um mega simulado na plataforma EBTest, que traz, além de vários exercícios, um vídeo gabarito explicativo em cada alternativa, que é para você sair sem dúvida nenhuma e conseguir se preparar muito bem com as nossas videoaulas e muitos exercícios na sua prova de Enem, para a sua prova de vestibular, para o seu colégio. E você só larga pra gente um likezinho aí, dá uma compartilhada nos nossos vídeos e conta pra todo mundo que aqui você estuda com videoaulas e resolve exercícios com vídeo gabarito e tudo mais. E nós vamos lá para likezinho. Like. Tá aqui isomeria trans pra você. Rapidinho, vamos para o que importa. Isomeria. Bom, se é isomeria, você já sabe.